Pois bem, ok, naquela época eu fiz um vídeo aqui, eu falei, gente, isso do Arthur Lira não vai sair na Globo, não vai sair em muitos locais, e muitos aí desses cientistas políticos da grande mídia vão fingir que não sabem disso, ou talvez pior, nem saibam de verdade. Que é o seguinte, o verdadeiro motivo, o pano de fundo dessas brigas é que a Petrobras descobriu um campo de petróleo, que é um campo que chama Foz do Amazonas, mas não fica na Foz do Amazonas, e esse campo de petróleo pode ter entre 12 a 30 trilhões de reais em petróleo. É muito petróleo, isso tem potencial para ser maior do que todo o pré-sal que foi descoberto, inclusive muitos chamam de novo pré-sal. Eu falei, coincidentemente, quando a Petrobras começa a falar em explorar isso aí, toda a grande mídia começa a se juntar com esses bandidos do Centrão para atacar o Lula e para tentar impor inúmeras derrotas ao governo Lula e jogar o Lula contra seus aliados, ou seja, uma tentativa de isolar o Lula. Para quem não sabe, para você derrubar um governo ou para você enquadrar um governo, deixar o governo assim, o que você faz é primeiro isolar. Faz com que aliados ali de primeira hora comecem a brigar ou não estejam 100% fechados com o governo. Aí faz com que os aliados de segunda hora, aqueles que não gostam muito do Lula, mas que estão lá no governo, faz com que esses briguem e deixem o governo. Aí começa a criar mais briga e esses aliados de primeira hora também começam a se afastar. Assim, o governo isolado pode ser atacado, fica à mercê de ataques, sem ter nenhuma defesa, fica com um teto de vidro. Isso aconteceu no governo Dilma, isso acontece em vários governos na América Latina. Olha, estudando a história recente, viu? Últimos 15 anos aí da América Latina, isso aconteceu no Paraguai, aconteceu no Uruguai, foi derrubado o governo de esquerda em eleições, mas aconteceu também no Uruguai, aconteceu na Argentina já, a segunda vez que está acontecendo nas últimas décadas. Na Venezuela não aconteceu porque lá as coisas foram diferentes. Na Bolívia não aconteceu porque o Evo Morales sempre conseguiu ali fazer articulação, mas a tentativa sem parar. No Equador aconteceu e no Brasil, no governo Dilma. Tá, aí o que acontece? Tava muito parecido. Eu alertei aqui, eu falei, ó, gente, então tá o clima de golpismo aí, voltou aquele clima. E eu avisei, eu falei, gente, o Lula não é a Dilma. A Dilma não gostava de fazer articulação política, a Dilma particularmente, assim, pessoalmente, ela não gostava desses bandidos do Centrão, ela não gostava nem de ter que falar com eles. A Dilma seria, assim, uma excelente presidenta na Noruega, por exemplo, no Banco dos BRICS, excelente, onde as discussões são de alto nível. No Brasil, você precisa de um cara que tenha paciência para esse tipo de coisa. E o Lula tem. O Lula que sabe articular. E o Lula sabe. O Lula foi lá, pegou todo mundo de jeito. Só que ali a Petrobras deixou ali em stand-by, ou seja, deixou em pausa o seu plano de explorar ali o que a imprensa chama de Foz do Amazonas. É engraçado que eu vi na época, e até agora, quando se fala do assunto, a imprensa falar isso de uma maneira levando as pessoas ao erro. Eles tentam dizer que Foz é como se fosse a nascente do Amazonas. Olha, se explorar petróleo ali pode morrer o rio, sabe? Foz é onde o rio deságua no mar. Pois bem, tem gente no governo Lula que é ligado a algumas instituições norte-americanas que não querem que um governo progressista comece a explorar isso. Eles querem que chegue num governo entreguista, para que esse governo entreguista simplesmente privatize absolutamente tudo. E aí os americanos fiquem com todo esse petróleo. Para que 30 trilhões para o Brasil se tornar um país soberano? Pô, o Brasil aí que está ferrando a gente com os BRICS? Não explora Brasil. E aí, ó, pode ser daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 10, não importa. Vem um governo entreguista, isso é nosso. É assim que os Estados Unidos tratam petróleo. Pois bem, veio o golpe de Estado que teve, aí eles pegaram boa parte do nosso pré-sal. Nossa maior riqueza foi entregue a preço de banana para os americanos. Tiveram alguns campos de petróleo que o Michel Temer privatizou, que ele vendeu, você fazendo a conversão do preço já para real, conversão de barril de petróleo para litro, tudo mais, ele vendeu cada litro de água mais barato do que a água que sai da sua torneira. Eu não estou falando mais barato que 1 litro de água mineral, não. Nem mais barato do que 1 litro se você comparar com um galão de 20 litros. Não. Mais barato do que a água da torneira. Petróleo, que é uma das coisas mais caras do mundo, foi vendido mais barato do que a água da torneira no governo Temer. Esse é o tamanho do roubo que aconteceu no governo Temer. Foram 99,999% de desconto. Ou seja, entregou de graça praticamente. Os Estados Unidos querem isso novamente. Pois bem, o que acontece é o seguinte, aquilo ficou em pausa, eis que agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele foi num evento ontem, e ele anunciou ontem o seguinte, olha, nós vamos sim começar agora os estudos, primeiro tem que fazer o estudo, que demora alguns meses, vamos começar agora sim os estudos para explorar o petróleo ali naquela base. Imediatamente, esses aí entreguistas, que tem alguns que estão dentro do governo, viu? Não pense que não, tem gente de tudo quanto é tipo dentro do governo. Porque os ministros,
indicam quem eles querem, né? E aí esses começaram a chiar, vazou notícia na imprensa dizendo que, olha, mas se tiver um vazamento de petróleo, a Petrobras pode demorar até 48 horas para chegar no local e começar a estudar porque houve um vazamento, ou seja, é um desastre, vão matar o Rio Amazonas. Eu li isso aí nos últimos 2, 3 dias. Eu falei, peraí, como assim matar o Rio na foz? Você não mata o Rio na foz, é na nascente. Aí tem uma coisa, vou te mostrar aqui o mapa das explorações de petróleo nesse local. Vou te mostrar exatamente onde é a tal da Foz do Amazonas. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é onde deságua o Rio Amazonas no mar. Aí aqui você vê que tem até uma cor diferente, que já é água do mar. Ok. Aí aqui tem campos do pré-sal. E aqui é o campo onde a Petrobras quer explorar. Começando a explorar aqui, daqui lá no fundo, tem petróleo pra caramba. É muito petróleo, não é pouco não, é muita coisa. Pois bem, aí se você vê, esses mapas que saem na imprensa mostram só o lado do Brasil, mas tem uma coisa. A foz do Rio Amazonas é aqui, né? Tudo isso aqui conta como Foz do Amazonas. Onde a água está de cor diferente aqui, conta como Foz do Amazonas, porque aqui tem um tipo de vida marinha que é diferente dos outros locais. Pois bem, aqui, esse local aqui já é outro país, aqui é a Guiana Francesa. Pois bem, a Guiana Francesa teve o seu PIB aumentado em 62% em 2022. Você fala, Thiago, como é que um país cresce 62% em um ano? No Brasil, a gente está aí comemorando 1,9% que o governo Lula conseguiu fazer o Brasil crescer em 3 meses. 1,9%. Tem país que cresce 5% ao ano e fica, nossa, como é que a Guiana Francesa cresceu 62%? Petróleo. Sabe por quê? Que é o que os mapas da imprensa não mostram. E aí eu fui lá nos sites estrangeiros pegar. É isso aqui, ó. Essa é a parte que não querem deixar o governo brasileiro tirar. Vamos lá, Foz do Amazonas, lembre-se, tá aqui embaixo e vem até aqui, Foz do Amazonas. Tá, essa parte não pode, mas aqui ao lado, justo ao lado, fica a menos de 50 quilômetros, pode. Aí fala, peraí, por que ali pode e ali não? Ali é a Exxon, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Aliás, não só a Exxon está explorando ali, essa imagem está um pouquinho defasada, tem uma imagem nova, que mostra em toda a Guiana Francesa, Guiana e Suriname. Aí você vê aqui, ó, as empresas que estão explorando lá. Guiana, aí tem Shell, aí tem aqui Suriname, aí tem a Total, tem a Inpex, aí são várias empresas, tem a Chevron, são várias. Aí aqui também, ó, a mesma. Total, Exxon e Shell. Aqui as três. E aí você vê aqui a Guiana Francesa e aqui, ó. Eles exploram daqui até aqui, tá vendo? Toda essa área aqui, até aqui. Essa partezinha aqui não pode. Ou seja, até aqui pode, aqui não pode. Porque ali é Brasil. Quem vai explorar é a Petrobras, não é a Shell. Se fosse a Shell, não tenha dúvidas de que esses poucos aí no governo brasileiro que dizem que não, iam dizer, pode sim, vai vender para a Shell, que Total, nossa senhora, Total Oil, Exxon, Chevron, essas petroleiras aí, que financiaram o golpe de Estado na Dilma, financiaram inúmeros aí golpes de Estado nas últimas décadas, nas últimas 5, 6, 7, 8 décadas. Pois bem, essas aí estão explorando. E alguns locais que a Total está explorando ficam mais próximos da foz do Rio Amazonas do que os locais onde a Petrobras vai explorar. Mas você vê aí todo mundo querendo que não. Pois bem, está sendo feita uma tratativa aí envolvendo a Casa Civil, envolvendo a Petrobras, envolvendo a Advocacia Geral da União, né, que está nesse processo, e envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, e o IBAMA. Então estão tratando disso, segundo aí o Rui Costa, agora sim, agora poderão fazer a primeira perfuração para fazer os estudos. Eu falo aqui, Thiago, pessoalmente, eu falei aqui algumas vezes, eu estava em uns hotéis que tinha muito americano, muito mesmo. E aí, como a maioria era do Texas, eu até falei aqui, tudo armamentista, tipo os bolsominions dos Estados Unidos. Eles só têm opinião de esquerda, mas são bolsominions. É uma coisa incrível como é diferente lá. Tá, aí um deles trabalha no Brasil, ele trabalha na Total. Aí ele falou, eu podia até trabalhar no Suriname ou na Guiana Francesa. Mas eu escolhi trabalhar no Brasil porque eu trabalho no Rio de Janeiro e eu gosto mais. Tá, aí ele falou, olha, trabalhar com a Petrobras é um saco. Esse rapaz já trabalhou em vários países do mundo. Ele falou, a pior empresa para trabalhar é a Petrobras. Porque olha, como eles ligam para esse negócio de meio ambiente. Tudo, qualquer coisinha que tem que fazer, ele é o gerente da parte de segurança. Qualquer coisinha
é uma tonelada de documento para assinar, por que eu fiz isso, por que aquilo, e sempre sob a ameaça de eu ser responsabilizado, de eu ser preso no Brasil caso alguma coisa dê errado. É um saco. Ele odeia a Petrobras, porque segundo ele a Petrobras cuida demais. Ou seja, a empresa dele, que ele diz que cuida menos que a Petrobras, apesar de que ele diz que o cuidar é muito grande, mas que na Petrobras é uma coisa assim excessiva. E olha, ele trabalhava no Brasil antes do governo Bolsonaro, quer dizer, durante o governo Bolsonaro continuou sendo uma coisa excessiva, é uma política da Petrobras. Peça aí sua inscrição no canal, porque ó, a luta é longa, viu? Falou!